Oiê, vamos fazer uma leitura aqui para o signo de Leão. Quem tem Sol, Lua, Ascendente, no do Norte, no do Sul e a Vênus em Leão, essa leitura vale. E para quem se conectar aqui, né, com essa leitura, né? Então vamos lá, ver o que as cartas têm para dizer para o signo de Leão. Curtam, comentem, sigam o meu canal, me ajudem a crescer aí, porque eu sou nova aqui no YouTube. E vamos nessa. E eu vou deixar também meu Instagram na legenda e quem quiser fazer uma consulta particular ou ser meu amigo mesmo, é só me seguir. Vamos lá. 2 de ouros, a sacerdotisa, rainha de paus, 8 de ouros, 6 de paus, a imperatriz, a torre, pajem de ouros, pajem de espadas, o imperador, 9 de copas, a morte, 10 de copas e 10 de ouros. Eita, Leão, quer manifestar aí amor e dinheiro e tudo mais. Leão sempre querendo manifestar muitas coisas, né? Signo de Leão, eles são muito abundantes, prósperos, tem muita coisa, né? Muita coisa porque eles são regidos pelo Sol, né? E o Sol, ele representa a fertilidade, porque uma planta, ela só cresce quando ela recebe a luz solar. Então, por isso que Leão tem essa questão, né? Ou seja, quando ele quer alguma coisa, não é pouco. Ou é 10 de copas, ou é 10 de ouros, então é tudo em abundância. E é como se ele, de fato, fosse o arquétipo aqui da Imperatriz. Vamos lá. Aqui, o 2 de ouros é como se pedisse um equilíbrio dentro de uma situação. Eu sinto que com esses trânsitos astrológicos que estão acontecendo agora, que tanto é esse portal que teve em Virgem, né, na noite de ontem, que foi o portal 3 do 3, afeta Leão, né, porque é a casa do lado e a maioria dos planetas está tanto em Aquário como está em Peixes, e o oposto de Leão é Aquário. Então é óbvio que Leão vai ser afetado, né? Leão esse ano vai ser um dos signos mais afetados. Ele, Áries, Virgem e Peixes, né? Então esses signos vão passar por transformações profundas. E aqui esse equilíbrio eu sinto que é muito sobre tudo na vida, né? Sobre a vida amorosa, ter uma vida amorosa equilibrada, ter uma vida financeira equilibrada, precisa de equilíbrio em todas as áreas da vida. E aqui com essa sacerdotisa aqui do lado da rainha de paus e do lado do equilíbrio, é como se a sacerdotisa ela guarda todos os segredos do universo dentro desse livro dela. E ela não revela, não é porque ela não quer, mas é porque ela sabe que nem todo mundo está pronto para acessar as verdades, né? Então é como se fosse aqui essa sacerdotisa, que eu sinto que é como se fosse até algo que se sabota, alguém que fica se sabotando, que não mergulha ali nas suas sombras, e é necessário fazer esse mergulho, né? Precisa ver ali o que não pode mais caminhar contigo, porque esses portais, esses eclipses, eles estão vindo justamente para fazer a limpeza, né, Leão? Então é meio que você precisa deixar para trás algumas questões, alguns medos, alguns traumas que te prendem ao passado, né? E aqui é como se essa rainha de paus é como se pedisse a sabedoria do fogo. Por quê? Porque o primeiro elemento que a gente chega aqui na Terra é a terra. E aí é como se fossem as nossas necessidades básicas. Então daí a gente vai para a gente começa a pensar. E aí a gente vai para espadas. E depois a gente vai para copas, porque a gente começa a sentir. E depois que a gente chega em fogo. Então, esse fogo aqui dessa rainha de paus é muito como se fosse a sabedoria. É como se a sacerdotisa estivesse pedindo para que você acessasse a sabedoria oculta e interna, para que você consiga aqui trazer esse equilíbrio,
tá te faltando acessar o seu interno, né? Porque talvez não seja só os segredos, né? Mas talvez seja a sabedoria que você guarda dentro do coração. E talvez está te faltando isso, né? Essa sabedoria. Porque quando muitas pessoas leem a sacerdotisa como se fosse segredo, algo oculto, mas não necessariamente, né? Às vezes a gente só não está mergulhando ali as nossas sombras, porque a sacerdotisa, ela é como se fosse, ela tá com um pé na terra e um dentro d'água. Então é como se ela acessasse tanto aqui o material quanto o mundo lá imaterial, que é o mundo dos mortos. Então é como se realmente fosse um convite aqui para que você acessasse as suas sombras, a sua sabedoria interna, né? Porque olha aqui o que eu falei para vocês, né? Que ela rege os dois mundos e em cima da cabeça dela veio a morte. É como se de fato algumas questões vão ficar no passado, alguma coisa morreu e não vai reviver. Quando a morte ela chega no jogo, não é por escolha da pessoa, é como se fosse a espiritualidade trazendo a morte, né? Tipo, se você não escolheu, a gente vai vir aqui e vai matar aqui a situação, porque é como se você não tivesse mais poder, porque é como se fosse o destino, né? É, trazendo a mudança. E aqui é como se algo tivesse que você precisa acessar as sombras, verificar o que está oculto e deixar que algumas coisas fiquem no passado, que permaneçam lá e que quando você sair aqui desse portal das sombras, é como se você não trouxesse, você não fosse mais o mesmo, né? E esse é o portal do 3 do 3, porque é como se fosse uma limpeza, mas também uma melhoria. Olha aqui, ó. O 8 de ouros, ele fala muito sobre isso, né? Sobre a melhoria, sobre a especialização. Então é como se agora fosse o momento para que você estudasse, para que você se preparasse, para que você fizesse um curso novo, para que você empreendesse algo novo, algum negócio novo, começasse algo novo dentro da sua vida, né? Mas não começar de qualquer jeito, para você ir se especializando dentro daquela questão, porque é como se fosse plantações, né? E isso é o 8 de ouros, faça plantações, porque você vai receber tudo que você plantar. Mas agora não é o momento talvez da colheita, é o momento de plantar, é o momento de se especializar, se melhorar, né? Tanto no material, com estudos, quanto pessoal. Você se tornando uma pessoa melhor, você se tornando ali uma pessoa mais equilibrada, por conta que esse 8 ele saiu em cima do 2, que pede equilíbrio. Então é como se todas as áreas da sua vida pedissem melhoria, mas com equilíbrio, né? E olha aqui, a última carta que saiu aqui no fundo do deck foi a temperança. E a temperança, ela fala sobre isso, né? Ela fala sobre uma mulher que está colocando ali vários temperos, né? E até que ela ache a fórmula perfeita. Então a temperança, ela leva tempo, porque não é no primeiro dia que você vai achar ali a fórmula perfeita, mas ela também fala da entrega, né, que se faz com a especialização. E aí, com o tempo, você vai se tornar um profissional ou alguém tão melhor, né, pelo autoconhecimento, que você vai chegar à fórmula perfeita. Então, assim, é como se você tivesse que respeitar o processo do tempo para você chegar lá. E esse 6 de paus aqui é como se você de fato quisesse uma estrutura, uma vida mais estruturada, que tivesse bases sólidas, né? Porque o 6 ele fala sobre isso. O 6 é a carta é a carta não. Ele é o número do amor, do equilíbrio, da firmeza, da família, das trocas. Então é como se você quisesse trocas mais equilibradas, né, mais justas e que tenham equilíbrio, que tenham firmeza. Porque daí, quando você se melhorar aqui, se especializar e conseguir manifestar essas relações ou essa relação amorosa mais equilibrada, você vem e senta no trono da imperatriz, porque daí tudo que você tocar, você vai multiplicar, né? Porque a imperatriz ela faz isso. E olha isso, gente, na mesma linha aqui, ó, saiu o imperador. Então realmente é como se fosse aqui um casal real. O imperador e a imperatriz.
né? Então, até você se melhorando, você traz aqui, você manifesta, né? O imperador, essa imperatriz manifesta esse imperador aqui. E é como se essa imperatriz, ela tivesse, talvez essa pessoa, ela já tá na vida dessa imperatriz, né? Porque aqui fala que tem muitos sentimentos. Já tem muitos sentimentos, né? Existe um sentimento muito profundo, até porque saiu aqui o 9 de copas e o 10. Então é como se essa pessoa, ela tem a plena certeza que esse imperador aqui é a pessoa certa para a vida dela, né? Só que, e ela quer manifestar isso aqui, ela quer manifestar essa pessoa aqui, ela quer essa pessoa para a vida. Só que eu sinto que essa imperatriz aqui é como se ela tivesse, que eu sinto que é como se fosse leão. Vocês adequem aí para a leitura, façam o espelhamento. Só que eu sinto que ela está passando por essa fase de especialização, né? E essa fase de especialização é como se a torre tivesse tirado todas as ilusões. Veio a torre e tirou tudo do lugar. E é como se essa pessoa aqui, ela tivesse, essa imperatriz, ela tá se tornando uma imperatriz, ela ainda não é. Ela é uma rainha de paus, mas ela vem se tornando uma imperatriz, por quê? Porque ela caiu aqui as ilusões dela. Saiu tudo do lugar, né? É como se fosse de fato essa pessoa está vivendo aqui o processo de torre de morte. Então por isso que pede a temperança, é como se falasse até respeite esse seu momento, porque talvez esse processo aqui, esse casal, né, ele vai manifestar, mas talvez não seja o momento da colheita, né? Por quê? Porque a pessoa aqui, eu sinto que leão ou a outra pessoa pode estar até sofrida, porque está passando por um processo aqui muito difícil. A queda de ilusão, limpeza, retirada de várias pessoas da vida, né? E isso vai demandar tempo para ter um equilíbrio aqui entre esse casal. Esse pajem de ouros e esse cavaleiro de ouros, eu sinto que é como se fosse aqui esse cavaleiro, é o corte do que não faz mais sentido para a vida de leão, porque ele vai ter que fazer essa limpeza aqui, porque é como se a pessoa estivesse no meio dos escombros, né? No meio ali de tudo que caiu. E é como se ela ficasse ali digerindo tudo. Então, os pajens, eles são mensageiros, mas ele é como se fosse a manifestação de uma ideia para poder vir se comunicar. Então, como eles ainda são jovens, né, são ainda imaturos, eu sinto que é como se fosse o corte. Esse corte tá muito ainda no início, ou seja, essa pessoa ainda tá muito no início da torre, mas é como se ela quisesse manifestar de fato esse 10 de ouros, esse 10 de copas. É como se fosse uma sementinha de fato de esperança nessa pessoa aqui, né? E esse imperador aqui é como se esse casal tivesse muito amor, muita coisa boa para viver, né? Então, esse é o seu casal, esse é a sua pessoa, viu, Leão? Você vai manifestar essa pessoa aqui, ou já tá manifestando, mas eu sinto que você tá num processo aqui de transição, um processo bem até difícil, né? Porque é um processo onde você caiu a torre e você vem tentando se equilibrar aqui. E é isso, viu, gente? Vamos confirmar aqui. Como saiu o casal, vamos ver o que a pessoa diria aqui, né? Mas eu sinto que Leão, ele quer manifestar tanto no material, o material, né? Como ter dinheiro, como ter esse imperador aí. Vamos ver. Leão, 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 Leão. Como essa semana eu tô tirando para todas as frases, então vou tirar para Leão também, né? Sei que confundir as coisas, mas sempre vi nossa relação de forma diferente da sua. As pressões que você colocou sobre mim naquele momento foram mais do que eu consegui suportar. Tenho esperança de que em algum lugar, em algum tempo, nossas almas se reencontrem. Então, gente, de fato, talvez esse casal e esse imperador e essa imperatriz estão separados, né? E talvez vai ter um reencontro depois que Leão sair desse momento torre aí, passar pela temperança, e aí essa pessoa vai voltar, porque essa pessoa realmente é a sua pessoa, porque é um imperador e uma imperatriz, ou seja, tem muita conexão casal, né? E vamos lá aqui.
Leão, 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 leão. Então é isso, leão. Assim, esse ano, no final do ano, você não vai se reconhecer, porque todo mundo vai mudar muito esse ano, né? Nossa Senhora. Tá, vamos lá. Gente, eu falei pra vocês, olha aqui. Vamos lá. Ó, gratidão. É como se realmente Leão tivesse que ter mais gratidão pela vida. Tá faltando aí agradecer. E isso daqui é o chakra da visão. É como se a percepção ela tivesse distorcida. Ela não vê a vida como ela é, né? Ou seja, tá tudo florescendo e talvez Leão, porque tá passando pra torre, não tá tendo a percepção. E olha aqui. A percepção, perceber, olha aqui, é como se fosse um fruto sagrado que a natureza ela vai te dar, ou ela tá te dando. Então, se a sua torre caiu, plante outras sementes, plante outra coisa, porque tá no momento de plantação. E esse aqui é o chakra cardíaco, então assim, é como se pedisse para que você expandisse o cardíaco para você perceber o quanto que você tem, né? E não o que você perdeu. E é como se a relação aqui é uma relação destinada. Então é realmente a relação de leão. E aqui, ó, essa carta ela é ligada ao chakra da coroa. Então é como se fosse realmente uma conexão que transcende a matéria, né? É algo destinado, é um destino. E olha aqui, a última carta que saiu foi Soulmate. Soulmate fala sobre almas gêmeas. Então é como se realmente esse imperador e essa imperatriz, gente, fosse a pessoa certa para sua vida. Fosse ali se você espera uma confirmação, né? Essa pessoa é a sua pessoa. Aqui saiu Completion, que fala sobre os ciclos que se encerraram. E ó, a pessoa tá aqui no caixão e ela tá lembrando. Então, realmente, algum ciclo aí difícil, ele se encerrou por conta da morte. E essa aqui tá ligada ao chakra umbilical. Então, é meio que você precisa deixar aí toda a situação do passado e não ficar na tristeza do passado. Na verdade, se conectar com o presente, com o que você tem com agora, com o que você pode transformar no agora. Porque o passado você não pode fazer mais nada, né? Então, por isso que a gratidão, agradecer o que sobrou dessa torre e reconstruir, porque você vai ser muito abundante. Olha aqui, ó. Eu falei, gente, é 10 de ouros, 10 de copas, é como se você manifestasse muita abundância. Esse aqui é o plexo solar. Então, o plexo solar ela fala das relações. Então, é como se as suas relações elas trouxessem abundância para sua vida. E é como se tudo, e aqui é ligado ao chakra da garganta. Então é como se tudo, e aqui fala sobre expansão, então é como se tudo se expandisse, tudo aumentasse. Então, para você acreditar, ó, a mulher está gestando aqui um mundo, então assim, você tem capacidade de gestar um mundo, que é o novo. Então não fique triste com a torre, na verdade, faça preces, ó. Cocrie sua realidade aqui. Essa pessoa, ela tá sentada tomando um drink e imaginando a vida que ela quer ter. Isso aqui também tá ligado ao plexo solar. Então, faça essa cocriação da sua realidade, né? Com esses portais que estão chegando aí. Transforme a sua vida, Leão. É isso, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem. Até semana que vem. Sigam o meu Instagram, sigam o meu canal e beijos, até!